Tamires Canali e para você que assiste a TV Câmara, assista agora a live produzida pela CDL Passo Fundo com o tema Repensar a gestão de pessoas e o recrutamento de talentos, onde eu converso com a Karine Hackenheim. E se você quiser conversar mais comigo sobre o assunto, ligue no 3045 8820 na CDL Emprego e Estágios. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tamires. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que eu gosto tanto. Não é só um convite, né, Tamires? É um desafio. 50 minutos para falar de gestão de pessoas, assim, é um grande desafio, né? Mas como um momento de desafios, vamos lá. Então, estou muito feliz em estar aqui, poder contribuir um pouquinho, compartilhar um pouco do meu conhecimento, das minhas vivências na área de gestão de pessoas. Muito bem, nós vamos iniciar então com algumas dúvidas recorrentes que o pessoal que já trabalha na área então tem, e também trazer, né, algumas questões, algumas coisas para que nós possamos então utilizar dessas ferramentas e desses processos no dia a dia da gestão de pessoas, no dia a dia do recrutamento e seleção, né? Quem também tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar ali no chat. A gente vai procurar responder a todos no final do evento. E aí estamos, então, à disposição. Karine, já quando fomos definir o tema para o nosso evento, uma das suas sugestões foi que tivéssemos, então, repensar a gestão de pessoas. Eu gostaria que você nos passasse um pouquinho aí como que é a tua visão referente a esse tema, a gestão de pessoas, como que você vê aí esse repensar. Bom, a gestão de pessoas, ela já vinha passando por inúmeras transformações. E agora isso tudo foi acelerado. Toda essa mudança cultural, comportamental, trazidas pela pandemia, já está exigindo novas posturas e estratégias das empresas e das áreas de gestão de pessoas. A pandemia do Covid-19 já está sendo vista como a disrupção do século, né? Porque estamos mergulhando em uma crise sem precedentes, gigantesca, que já custou milhares de vidas. Mas eu acho que também é o momento da gente refletir um pouquinho como estamos atravessando essa crise e pensar no que vem pela frente pós-pandemia, né? Eu, assim como a maioria das pessoas, acredita que essa pandemia vai mudar para sempre a vida como a gente conhecia, né? E muitos negócios já precisaram se reinventar para sobreviver, criando estratégias para não perder clientes. Outros não tiveram a mesma sorte e precisaram optar por demissões, renegociação de dívidas, suspensões contratuais, redução de salário e outros mecanismos para conseguir sobreviver. Eu acredito que nós estamos passando todos pela mesma tempestade, tá? Não estamos todos no mesmo barco, eu não acredito nisso. Cada um no seu barco, com a sua realidade, com as suas incertezas, com as suas angústias, com as suas dúvidas, com as suas facilidades também, né? E, infelizmente, nós não podemos brigar com uma pandemia, um vírus, uma crise, ou esperar que eles passem. A gente não pode fugir de uma problemática desta proporção, né? Então, como fazer para conviver melhor com isso? Tudo bem, eu não preciso brigar com uma tempestade, mas eu preciso entender que é uma nova lógica, é um novo contexto, né? Que está operando, são novos valores. Como é que eu consigo navegar nesse caos, né? Este é o nosso desafio enquanto líder, enquanto gestor de pessoas. Então, estamos aí no meio dessa tempestade, sim, todos juntos. Como você falou, né? Estamos vivendo aí um período bem complexo mesmo, né?
onde temos muitas mudanças, incertezas, necessidade de novas posturas, né, Karine? E como, então, podemos aplicar isso à gestão de pessoas? Se não todos, a grande maioria dos profissionais da área de RH, de gestão de pessoas, enfim, cada lugar chama às vezes pelo nome diferente, estão se deparando com novos desafios, né? Agravado por um fator comum nas empresas, que é o distanciamento social. Então, questões que envolvem desde novas estruturas, novas competências, cuidados com a saúde mental, com o comportamento organizacional, demonstram que diante desse cenário, que algumas pessoas chamam de novo normal, os times de RH vão ter ainda mais importância, né, na linha de frente de retomada das atividades. Eu tenho observado, e talvez todos aqui também tenham observado de alguma forma, nos últimos meses, o protagonismo dos profissionais de gestão de pessoas cresceu. Seja pela questão burocrática relacionada aos cortes, às adequações para cumprir as medidas provisórias, seja pela questão de cuidar do bem-estar das pessoas que estão ali muitas vezes angustiadas, tristes, deprimidas, seja para desenvolver materiais informativos ou ações preventivas contra a Covid. Então, realmente se percebe que o protagonismo cresceu. Mas a todo momento nos questionamos, né? Como será o pós-pandemia? Como é que vai ser? E fazer gestão de pessoas, como eu falei no vídeo que a gente gravou, sempre foi algo desafiador na sua essência. Agora se tornou ainda mais crítico e essencial, que é fazer gestão de pessoas em meio ao caos, né? A verdade é que ninguém estava preparado para tamanha proporção de mudanças necessárias em tão pouco tempo, devido ao coronavírus. Quem faz a gestão de pessoas já tinha responsabilidade de ser parceiro do negócio, de fazer a gestão eficiente dos recursos e custos, de manter o cumprimento da legislação, alavancar a produtividade e resultados. No entanto, agora é necessário fazer tudo isso com muito mais dinamismo, prontidão, flexibilidade, adaptabilidade, utilizando todas as ferramentas, novas tecnologias que já estavam ou que estão surgindo. E nós não temos mais muito tempo para longos debates, embora a situação demande análises cautelosas, exige uma agilidade de resposta muito grande, e nós não podemos perder a empatia e o respeito pelo próximo. Então, é um desafio diário. Além disso, a área de gestão de pessoas é a área que contribui para a formatação e disseminação de uma cultura, né? Para o enfrentamento de uma crise. Então, é necessário, mais do que nunca, ser estratégico, porque as relações mudaram, a dinâmica entre líderes e liderados mudou, o perfil dos profissionais está mudando, né? O comportamento das pessoas está mudando. As necessidades de cada empresa no que diz respeito à gestão de pessoas está mudando, né? As questões financeiras, o bem-estar das equipes precisam andar lado a lado na implantação dessas novas culturas. As áreas, por exemplo, não trabalham mais isoladamente, né? Cada vez mais elas vão trabalhar em sinergia, em um trabalho mais cooperativo, sincronizado, liderados pelo exemplo, que é algo que está muito em alta, se fala muito da liderança pelo exemplo. É possível que seja necessário efetuar desligamentos de funcionários ainda, aumentar a eficiência de custos operacionais, cuidar com maior atenção do clima organizacional, estimular uma cultura de inovação que vai ser extremamente necessária. Nós estamos vendo muitos planejamentos estratégicos da área de gestão de pessoas, mas também das empresas como um todo, assim, indo pelo ralo, né? E isso nos assusta, principalmente aquelas pessoas e empresas mais conservadoras.
ao mesmo tempo se estabelece um novo normal, uma nova realidade para a qual é preciso a gente olhar e entender que é o momento de repensar o planejamento, de repensar aquilo que a gente tinha inicialmente planejado. O trabalho remoto, home office, que já está se tornando normal, por exemplo, comprovadamente elevou já a produtividade de muitos funcionários. Inúmeras pesquisas internas já mostram que aproximadamente 30% dos colaboradores estão mais produtivos trabalhando em casa. Aí a gente pode pensar, se não fosse pela pandemia, o trabalho remoto levaria anos para ser uma coisa normal e para comprovar os benefícios. Então, olha o lado bom, né? Por que não olhar também para as coisas boas que estão surgindo? Para as oportunidades, já que ficar lamentando não vai trazer nenhum resultado. E aí eu estava pensando agora, se esse evento fosse presencial hoje, nessa noite fria, chuvosa, típica do inverno, será que todo esse pessoal que está online estaria também presencialmente? Então, será que, às vezes, esse formato de evento, enfim, não facilita um pouco também? A gente não poderia olhar por esse lado também, que seria positivo? Então... Com certeza, né, Karine? Muitas coisas já vinham sendo planejadas e acabaram tendo que pôr em prática agora, meio que atrapalhada, mas o pessoal está, né, conseguindo aí se reformular nesse processo mais online mesmo, né? Como você citou, referente à cultura de inovação, no momento em que vivemos, então, cada vez mais o pessoal tem que se reinventar, né, inventar novas coisas, ser muito criativo. Tamiris, eu acho legal. Falhou um pouco aqui para mim, tu tá me ouvindo bem? Sim, tô sim. Tá. Acho legal a gente conversar um pouco sobre essa cultura de inovação, que sim, eu acredito que já está se tornando, se é que já não se tornou em algumas empresas, uma grande demanda para a área de RH. Quando eu falo área de RH, área de gestão de pessoas, eu também me refiro àquelas pessoas que trabalham com esta demanda, não precisa necessariamente ter um RH estruturado, tá bem, pessoal? Então, apenas para fazer um resgate, a cultura, ela é formada e percebida através do exemplo. São os padrões de comportamento que são encorajados ou permitidos ao longo do tempo. A cultura da empresa é como o DNA dela, uma combinação única que vai distinguir ela de todas as outras. O peso dela é tão grande que tem uma frase de Peter Drucker que fala: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Então, se a sua estratégia for inovadora, mas a sua cultura não acompanhar, a cultura provavelmente vai prevalecer. Então, é preciso estar muito atento a esses aspectos da cultura. Quanto à cultura da inovação, o primeiro passo para se criar uma cultura de inovação é desenvolver a tolerância ao erro, que é outra tendência muito forte. Está cada vez mais presente dentro da empresa essa questão da tolerância ao erro. Quem inova está testando possibilidades, por isso existem chances, sim, de o erro acontecer. Essa é a cultura do teste, a coisa precisa acontecer, mesmo que na primeira versão não seja completa, e os ajustes e melhorias vão sendo realizados ao longo do processo. É necessário estar totalmente aberto ao novo, né? O momento que a gente vive deixa ainda mais perceptível a necessidade de inovação. E com qualquer empresa que deseje realmente pode começar a promover essa cultura, essa mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura não é da noite para o dia, obviamente, né? A cultura de inovação coloca as pessoas no centro do processo e são elas que precisam abraçar a inovação.
Muita gente pensa equivocadamente que o principal fator da cultura de inovação é a tecnologia. É um fator importantíssimo, sim, mas o principal fator são as pessoas. Elas estão no centro do processo. E a cultura da inovação, ela se caracteriza por alguns pontos, assim, bem assim, resumidamente falando, tá? Ausência de comportamentos, regras e ambientes que impeçam as pessoas de sugerir melhorias e inovação, um conjunto de visões, procedimentos, recursos que potencializem as iniciativas das pessoas. Uma empresa com cultura inovadora apresenta um comportamento apreciativo, aberto, possui regras claras com um conjunto de direitos e deveres que definem o quanto os colaboradores podem dar vazão às suas ideias. Os ambientes costumam ser agradáveis em termos visuais e sonoros, tem uma visão clara da organização e da proposta de valor dos produtos e das soluções, enfim. A comunicação é clara, os procedimentos são bem definidos, os recursos financeiros e humanos são suficientes. E outra coisa também que a gente observa, as empresas inovadoras, elas fomentam e estimulam a diversidade das pessoas, que é uma outra tendência, porque entende-se que perspectivas de pessoas diferentes trazem e criam ideias inovadoras. E também, Elis, eu queria comentar também rapidamente sobre a cultura de colaboração, que a gente está vivenciando muito já dentro das empresas. E às vezes nem sequer a gente sabe que tem um nome para isso, né? O próprio nome já diz, colaboração. A cultura colaborativa, ela vem se tornando cada vez mais comum e é uma cultura de muito destaque, principalmente no momento que a gente vive. E ela se caracteriza principalmente pela horizontalidade na tomada de decisão, pela comunicação aberta e transparente também. Vejam que a comunicação clara, aberta e transparente está também presente na cultura de inovação e na cultura colaborativa. Nesse tipo de comunicação, a gente passa a impressão de que estamos todos juntos. Isso reforça a relação de confiança e a ideia de que todos têm um propósito, né? Isso gera construções mais ricas. É uma característica da cultura colaborativa também a autonomia, as construções em conjunto, que resulta num maior senso de pertencimento. A cultura colaborativa, ela acaba engajando mais as pessoas num nível mais profundo. Por quê? Porque eu me comprometo com aquilo que eu ajudo a construir. Tá? E olhando para a área de gestão de pessoas, os líderes e a área de gestão de pessoas têm papel fundamental em uma mudança de cultura, seja ela qual for, né? Eles é que devem viver os valores da cultura, servir como exemplo, a chamada liderança pelo exemplo, né? A área de gestão de pessoas é o grande apoio da empresa para a implementação de uma mudança de cultura. É a gestão de pessoas, geralmente o RH, que ajuda a pensar em como envolver as pessoas, em como engajar essas pessoas em novos formatos, promover novos comportamentos. Então, acredito que sim, a gestão de pessoas terá também um papel importantíssimo nessas mudanças de cultura que irão ocorrer nas empresas. Com certeza, né? Vamos mudar um pouquinho aí, então, e falar um pouco sobre o recrutamento e seleção, né, Karine? O que você acha, assim, importante de considerações para esse cenário, então, que estamos vivendo? E o momento, ele nos dá a possibilidade que a gente faça um planejamento de contratações agora? Como que você vê aí esse cenário atual? A primeira questão a se considerar é que nós vivemos em um momento de mudanças de prioridades, de retração, e qualquer decisão precisa ser baseada em dados e estratégia, penso eu, de curto, médio prazo. O cenário atual está exigindo adaptações inéditas e ágeis,
Diversas reestruturações aconteceram e ainda estão acontecendo. Vagas foram congeladas, processos foram interrompidos, outras oportunidades surgiram. O cenário atual é um ótimo exemplo do que a gente há muito tempo vinha falando de mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E quanto antes as organizações se reinventarem e inovarem, mais rápido elas vão se adequar a uma realidade dinâmica e repleta de possibilidades. Penso que qualquer planejamento deve ser realizado com muita flexibilidade, empatia, paciência. A gente ainda está vivendo um efeito ioiô, né? Fecha, abre, volta a fechar, abre de novo. Isso tem um impacto muito grande nas empresas, nas pessoas, nos processos como um todo. E nesse momento, o ideal é trabalhar com muita parceria, muita empatia entre as áreas, com a demanda das áreas que sofrem alterações conforme a troca de bandeiras, porque algumas áreas sofrem mais que as outras. É importante analisar o surgimento das novas funções, né? Quais são as necessidades da empresa agora? Quais são as necessidades da empresa? Quais serão após a pandemia? Quais funções devem continuar em trabalho remoto e quais devem ser mantidas no presencial? Será que precisa voltar como era? Né? É necessário ainda que o meu funcionário more na mesma cidade, que eu só contrate candidatos que moram na mesma cidade? Isso ainda é realmente imprescindível? Talvez seja necessário fazer uma revisão geral do planejamento estratégico, como eu já falei antes, e também dos cargos, né? O que vai ser necessário ali na frente? O que temos internamente, o que não temos? O que é possível desenvolver aqui dentre os meus funcionários? O que é preciso buscar no mercado? Né? Encontrar a pessoa certa é essencial para ter vantagem competitiva no mercado. Isso se tornou mais relevante nesse período de pandemia. Mas como ter o talento certo para nos diferenciar, né, diante desse cenário? Aí eu tenho uma notícia que não é muito boa. Ao que tudo indica, pelo tudo que a gente está lendo, vivenciando e pesquisando, isso vai continuar sendo um desafio muito grande para as empresas. Tá? Um dos pontos mais importantes que eu acho importante considerar é que os aspectos comportamentais serão cada vez mais relevantes. Aquela velha história, contrata-se pelo conhecimento técnico e demite-se pelo comportamento, ou pela ignorância comportamental, pela falta de inteligência comportamental. Isso precisa parar de se repetir, porque isso está custando dinheiro, é dinheiro que vai pelo ralo, né? Toda essa rotatividade gera custo para a empresa. Outro ponto também que eu gostaria de compartilhar com vocês, algumas pesquisas que estão sendo feitas apontam que 80% dos colaboradores atualmente não têm as habilidades para os trabalhos atuais e futuros. Tá? 65% das crianças que estão hoje no primário vão trabalhar com empregos que ainda não existem. Então, sim, os desafios na busca por talentos e desenvolvimento de pessoas continuará sendo um grande desafio para as empresas. Que mais a gente tem visto no recrutamento e seleção? Muitas vagas que permanecem abertas são para trabalho remoto, né? Esse modelo já vinha sendo muito aplicado em startups, empresas da área de tecnologia, principalmente, mas é uma forte tendência para os próximos anos, tá? Isso acabou sendo potencializado e acelerado em poucos dias, até nas empresas mais tradicionais. E esse novo formato de trabalho requer uma mudança também nos processos seletivos. Hoje, os processos seletivos, em alguns casos, ocorrem 100% online. O ideal é que, dentro do possível, a gente possa equilibrar
canais tradicionais e canais digitais para um processo seletivo bem sucedido. De acordo com uma pesquisa da Cato, que é uma empresa de tecnologia que atua como um classificado online de currículos e vagas, eles conversaram com 800 recrutadores, tá? Quais eram os dados? 75% dos processos seletivos eram realizados presencialmente. 23% realizavam metade presencialmente e metade virtualmente. Apenas 2% realizavam recrutamento virtual. De repente, essa realidade mudou completamente e o recrutamento passou a ser a única opção em muitos processos. E hoje a gente realiza ele por meio de aplicativo, videochamada, WhatsApp, ligação, SMS, enfim. E metodologias ágeis estão sendo adotadas e devem ser adotadas pelo RH para conseguir acompanhar esse atual cenário, né? Não seria diferente com a área de recrutamento e seleção. A escolha das ferramentas, metodologias e práticas utilizadas na frente de recrutamento, elas precisam ser assertivas para identificar os potenciais talentos. Se for um processo pouco eficaz, vai trazer perdas de produtividade, turnover, prejuízo na experiência dos clientes da empresa e um aumento de custo a médio e longo prazo. Né? Mas a transformação que vivemos hoje, gente, em diferentes mercados, não é apenas sobre tecnologia, isso é muito importante, é sobre mudança de comportamento. As pessoas estão mudando o seu comportamento e enquanto recrutadores, quem trabalha com isso, nós precisamos estar aptos a identificar como é que os candidatos estão lidando com esse cenário, qual é o nível de adaptabilidade, de flexibilidade das pessoas diante desse cenário. Então, os desafios de recrutamento e seleção continuam, tendem a aumentar, inclusive. Nós vivenciamos um período com muita competitividade, né, Karine? Nós aqui da CDL Emprego recebemos diariamente dezenas de candidatos que estão à procura de uma recolocação, que nesse período acabaram tendo o afastamento, enfim. Querendo ou não, acaba tendo mais competitividade dentro do mercado de trabalho para esse processo de recrutamento e seleção, né? Como que você vê, assim, quais competências esses candidatos poderiam ter para ter um pouco mais de visibilidade no mercado? Eu acredito que as empresas, os gestores, enfim, as áreas de gestão de pessoas estão refletindo muito sobre isso diariamente. Mas o que é mais importante é que essas competências, essas habilidades, elas têm que estar alinhadas com a cultura e a realidade de cada empresa. Tá? Eu gostaria de compartilhar também com vocês, eu tenho alguns dados aqui do relatório do Fórum Econômico Mundial sobre as 10 habilidades mais valorizadas até 2022, tá? E o que eles dizem? Quase 1/3 da força de trabalho do mundo, mais de 1 bilhão de pessoas, eles terão que desenvolver novas habilidades nos próximos anos. Quais são as 10 habilidades? Resolução de problemas complexos, é a primeira delas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, liderança compartilhada, inteligência emocional, julgamento e tomada de decisão, orientação para o serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. E realmente é isso que nós estamos vivenciando na prática, é isso que as empresas estão precisando, estão recrutando, estão buscando, se tem cada vez mais valorizado soft skills, que são as habilidades sociocomportamentais, as habilidades que diferenciem o ser humano da máquina, como a empatia, coragem, criatividade. Geralmente são competências que a gente não aprende lá na graduação ou numa pós-graduação, é algo que depende de cada um desenvolver.
nós precisamos começar a estudar mais as soft skills e as hard skills, né, que são as competências técnicas, e fazer o upskilling, que é o que se está falando muito hoje, com o pessoal interno, que é o quê? Aprimorar uma área, fazer um aprimoramento de um funcionário que já tem conhecimento naquela área. Ou seja, investir em treinamento, compartilhamento de conhecimento para a equipe interna, criar novas funções, promover novas parcerias, colaboração, aprimoramento com a tecnologia. Talvez o profissional que você procura desesperadamente no mercado de trabalho ou que você vai precisar tenha que ser desenvolvido internamente, considerando a escassez de profissionais qualificados. Fala-se ainda em reskilling, que seria uma requalificação. É uma busca de novas habilidades profissionais para desempenhar uma tarefa diferente do habitual. Tem ocorrido muito devido a grandes mudanças em todo o mercado. É uma mudança na rota da minha carreira, por exemplo. Eu preciso me adequar dentro da minha área, dentro da minha empresa, para eu continuar sendo útil ali. Só que eu vou precisar de uma requalificação. Né? Então, após a pandemia, muitas funções vão deixar de existir, algumas já deixaram de existir, outras, muitas novas vão surgir. Como realizar o aproveitamento dos funcionários internos? Desenvolvendo e requalificando, né? Esse é o caminho. A seleção de pessoas qualificadas vai ser cada vez mais desafiadora, né? Então, a gente precisa focar em procurar o potencial, não a perfeição. Não tem candidato perfeito, nem vai ter depois da pandemia. No momento da seleção, a gente precisa aprender a identificar, através das diversas técnicas que nós possuímos aí para fazer recrutamento e seleção, identificar quem é que tem potencial para se desenvolver, né? Conhecendo muito aprofundadamente os dados da vaga, a realidade da vaga, né? A atenção precisa ser redobrada em todas as etapas do processo seletivo, começando pela definição do briefing da vaga lá com o gestor. É preciso que os líderes, em conjunto com o RH, definam quais são as habilidades necessárias agora, quais são as necessidades necessárias e imprescindíveis para ganhar agilidade no recrutamento, considerando um novo formato de trabalho, um novo contexto, novas demandas, novas atividades que estão aí dentro das empresas. Talvez seja necessário começar, como eu já falei antes, rever toda a descrição de cargos. Para que as empresas possam evoluir, elas também precisam rever toda a estrutura das suas equipes. É importante mapear quais os profissionais que têm dificuldade, que estão tendo dificuldade de adaptação, e entre eles identificar aqueles que estão dispostos a se atualizar, aqueles que estão resistentes. Como é que vai ser conduzido? Né? O que vai ser feito? Como é que vai ser conduzido com esses profissionais? Uma forte tendência alinhada à cultura de inovação é apostar em equipes mistas, em diversidade, como eu já falei antes, considerando questões de perfil, questões geracionais, orientação sexual, etnias, tendo o cuidado, claro, com o impacto que a saída de profissionais, os baby boomers que a gente fala, terá sobre o conjunto de habilidades disponíveis na empresa, ou seja, cuidado para que com a saída desses profissionais mais experientes o conhecimento não se perca. E com relação a essa força de trabalho multigeracional, que é outra tendência, porque vai haver uma entrada maciça da geração Z no mercado de trabalho, os nascidos entre 1990 e 2010, considerando a entrada deles no mercado e a longevidade de profissionais mais maduros, a diversidade geracional vai trazer alguns desafios para fazer a administração desses diferentes perfis. Tá? A gente precisa prestar atenção aí nos anseios da geração Z também.
Eles querem boa remuneração e benefícios, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eles desejam uma cultura positiva de trabalho, né? O RH, no meio de tudo isso, precisa promover o respeito, a inclusão com toda essa diversidade e a colaboração para reter todos esses profissionais, independente de que geração eles sejam. Acredito que é mais ou menos isso, Tamires, mas sim, independente dos acontecimentos aí desse cenário desconhecido, eu só queria reforçar, a gente precisa buscar profissionais com facilidade para aprender, desaprender e reaprender. Eles são assim... encontrar agulha no palheiro, né? É difícil, mas são realmente os mais valorizados. E também ficar de olho nos profissionais disponíveis no mercado, que talvez foram desligados de empresas que estão passando por reestruturação. Então, fiquem sempre de olho nos funcionários, nos bancos de talentos das empresas que estão precisando desligar. Tem gente muito boa entrando no mercado. Se for interessante para o teu processo seletivo, faz abordagem, convida para participar do processo. Bem desafiador sempre, né, Karine? Tanto a gestão de pessoas como o recrutamento e seleção sempre foram muito complexos, né? E nessas mudanças aí que vem ocorrendo de cenário, a gente vê muito mais dificuldades em conseguir chegar a um perfil ideal, em conseguir fazer um alinhamento de perfil para uma abertura de vagas que realmente consiga seguir todos os requisitos que a empresa necessita e que muitas vezes o candidato tem a oferecer, né? Referente a maneiras de engajar esse candidato, quais são as dicas aí que você dá para que os recrutadores, então, os gestores, consigam aí engajar a equipe, engajar os candidatos dentro das empresas? O mercado de trabalho, Tamires e pessoal, ele está cada vez mais orientado ao candidato. Isso já vinha acontecendo e agora acelerou. Então, não é mais somente as empresas que selecionam. O candidato também está selecionando onde ele vai trabalhar. E os candidatos querem cada vez mais obter respostas para as perguntas deles antes deles se candidatarem, né? Algumas empresas já utilizam sistemas que permitem aos candidatos sanar dúvidas através de chatbots, que é a inteligência artificial respondendo a perguntas que geralmente são as mesmas, né? Perguntas sobre a empresa, salários, benefícios, enfim, sobre a função. E isso nos ajuda a iniciar um filtro dos perfis que realmente se aproximam com a cultura da empresa. Então, eu já vi candidatos deixarem de participar de processos seletivos porque eles tentaram obter uma resposta, esclarecer uma dúvida e não conseguiram. Então, isso vai ser cada vez mais forte. O candidato, ele quer saber para que empresa que ele está se candidatando. É importante mostrar o que a empresa oferece, quem é essa empresa, com bastante transparência e clareza. A atração de talentos envolve recompensas diferenciadas e estratégicas. Não é mais só o salário que atrai um candidato, não é mais só um salário que retém um candidato, um funcionário dentro da empresa. Além do salário básico, o que a tua empresa oferece? Né? Quais são os incentivos? Que tipos de reconhecimento? Como é que é o crescimento de carreira? Se a gente quer atrair os melhores talentos, é preciso que a minha empresa tenha uma proposta de valor convincente, né? É aquele tradicional mantra, atração e retenção está sendo substituído por atrair e continuar atraindo. Uma coisa que chama muita atenção hoje são os formatos adaptáveis de trabalho, agora cada vez mais, né? Horário flexível, segurança do trabalho, oportunidades de crescimento com trilhas de carreira claras e desafiadoras, né? Política salarial
clara, né? Então, é importante de vez em quando a gente realizar uma avaliação interna para ver como estão os valores que eu estou oferecendo, se eles se comparam aos concorrentes, se tem grandes diferenças. É importante também, como uma forma de enganjar candidatos e reter funcionários, desenvolver uma cultura de propósito orientada para os colaboradores. Isso significa potencializar um local de trabalho com uma missão clara, que conecta o trabalho diário dos funcionários a um objetivo social mais amplo. É uma mudança positiva. O funcionário quer ver que a empresa faz uma mudança positiva no mundo ao redor. Isso tem um peso maior hoje em dia. Diferentemente da missão, dos valores, da visão da empresa, o propósito é o que vai fazer o funcionário se inspirar e orienta a prática dos funcionários. O propósito expressa como e por que a empresa faz uma diferença no mundo, né? Que diferença faz a minha empresa no mundo? Os melhores candidatos, eles também estão de olho nas boas práticas de recrutamento e gestão de pessoas. Tá lá no site de vocês ou na página, o que a empresa faz de legal, né? Quais são os programas de gestão de pessoas que a empresa desenvolve. As pessoas precisam ficar sabendo, os candidatos precisam ficar sabendo. Precisamos também, recrutadores, entender de marketing de recrutamento, que são as estratégias para chamar a atenção dos candidatos. Isso é que me permite atingir um candidato passivo. A Tamires, que está quietinha lá dentro do CDL, nem estava pensando em vir trabalhar na minha empresa, de repente eu consigo despertar o interesse dela e trazer ela para trabalhar comigo. Os candidatos são atraídos por marcas, empresas humanizadas, né? Quais conexões você estabelece com os clientes, com os parceiros? Que tipo de relacionamentos a empresa estabelece? Isso tudo os candidatos também observam. E agora é um momento muito estratégico para a marca empregadora, né? Essa pandemia vai passar. Como é que a tua empresa se comportou? Que imagem a tua empresa passou? Né? Os candidatos estão olhando. Houve uma grande mudança aí nos hábitos de consumo dos candidatos. Hoje eles passam a maior parte do tempo nas redes sociais, né? E isso tem auxiliado bastante o trabalho dos recrutadores. Então, acho que isso, assim, Tamires, um pouco, assim, do engajamento dos candidatos. Claro, são pontos bem importantes, né, Karine? E falamos também aí, então, do recrutamento online, de forma digital, né? Algumas empresas, como você mesmo citou, já estão utilizando desse modelo, então, de selecionar. Tá aí o propósito, a cultura da empresa nesse modelo de recrutamento digital. Ele não fica desumano, não perde um pouco a conexão com o candidato. Como que você vê isso para passar aí para nós um feedback? Tamires, desculpa, falhou. Tu pode repetir a pergunta? Claro sim, Karine. Nós estávamos falando, então, do recrutamento digital, né, onde já algumas empresas já estão utilizando, e a minha pergunta, então, o meu questionamento para ti foi o seguinte, como que conseguimos passar a cultura da empresa, o propósito, né, durante esse processo de recrutamento online? Ele não fica desumano, Karine não perde essa conexão com o candidato, como que fica esse processo online? É possível sim, Tamires, e às vezes é a única possibilidade. O importante é não deixar de realizar a integração, o aculturamento, o onboarding, como a gente também fala, como a gente chama esse processo. A pessoa que está entrando, ela precisa, mesmo online, conhecer a empresa, se sentir parte, conhecer a cara das pessoas que vão trabalhar com ela. E o mercado de plataformas, aplicativos, ferramentas está cheio de possibilidades para se criar uma jornada dinâmica e criativa para os novos colaboradores, para que eles conheçam o propósito pelo qual a gente vai querer que eles se dediquem.
Então, eles têm que conhecer, né? Você falou também na questão da humanização, né, Tamires? Esses processos, eles não desumanizam. Eu vejo que seria desumano você jogar alguém para dentro de uma empresa sem dar nenhum suporte para ela, sem dizer aonde que ela está entrando, do que ela vai fazer parte. Isso seria uma falta de consideração, né? Uma falta de cuidado com esse novo colaborador. Muito bem. Falamos bastante, né, Karine, do processo, do treinamento dos colaboradores, de como então conseguimos engajar a equipe, né, para que estejam todos andando no mesmo ciclo, né, planos de cargos, enfim. Como que você vê a avaliação de desempenho, né, que é uma ferramenta muito importante hoje dentro do recursos humanos, dentro ali da gestão, então, de pessoas. Você poderia compartilhar com nós a tua experiência com essa avaliação de desempenho? Como que as empresas podem aí colocar dentro do recursos humanos essa avaliação? O que a gente tem observado na prática, sim, é que, influenciados pelo novo contexto, esse processo precisa se tornar cada vez mais leve, aumentando a frequência das revisões, deixando de ser aquele processo burocrático, uma vez por ano, acessa o sistema, preenche uma ficha, isso vai cair por terra. As pessoas precisam de feedback à medida que as coisas acontecem, não meses depois, né? A avaliação de desempenho não pode ser uma peça isolada, um evento que ocorre uma vez no ano. Ela precisa estar atrelada à estratégia, ao propósito, à cultura, aos valores das empresas. Um bom modelo de gestão de desempenho é mais do que uma avaliação de desempenho, né? A era digital facilitou em muito a avaliação de desempenho, tá? Em algumas empresas, o sistema é alimentado o ano inteiro, constantemente. Sempre que algo positivo ocorre, como quando uma entrega de qualidade é realizada, ou quando identificada uma oportunidade de desenvolvimento, os sistemas permitem que os colegas insiram feedback sobre as entregas que eu realizei, na medida que elas vão acontecendo, pelo celular. Outra tendência que ganhou muita força nos últimos anos é a avaliação 360 graus. Então, basicamente, todos os colaboradores que têm alguma interação com um determinado profissional, eles são convidados a participar, além de ele mesmo fazer a sua autoavaliação. Então, cada empresa tem as suas peculiaridades. A escolha da avaliação de desempenho a ser aplicada é algo muito importante, depende dos objetivos da empresa, da maturidade da empresa, da equipe, dos gestores. É uma ferramenta muito importante para a gestão de pessoas eficiente. Por meio dela, a gente consegue identificar todos os pontos fortes, os pontos de desenvolvimento, corrigir rumos, se for preciso. E também é uma forma de promover engajamento, viu, Tamires? Atrair e reter talentos. Isso, os candidatos veem isso com bons olhos. E possibilita a melhoria contínua tanto dos profissionais quanto nos processos, de todos os processos da empresa. Eu acho bem importante também, Karine, nós falar um pouquinho sobre as lideranças, né? Que com certeza tem um papel fundamental dentro de qualquer organização, né? De qualquer empresa. Tanto líderes de recrutamento e seleção, como qualquer outro líder que acaba tendo um papel de liderança dentro da empresa, tá? Qual que é o perfil para o cenário atual que tu acha que um líder deve conter? Tamires, eu estou vendo que a gente já está bem adiantado aqui no tempo, né? E eu sabia que esse desafio que tu me deu não ia ser fácil, mas vamos lá. Eu vou tentar, assim, resumir, além do que eu já havia tentado resumir, mas a questão da liderança é muito importante dentro da empresa. A liderança e gestão de pessoas se complementam. O líder também é um gestor de pessoas.
Mais do que antes, a liderança precisa ser desenvolvida para gerenciar esses colaboradores remotos, se for o caso. Não é apenas mudar políticas, tem que ajustar a cultura. Os gestores estão precisando de apoio para liderar equipes flexíveis em um ambiente de elevada tensão. Agora, o compromisso desses gestores com os valores essenciais, com o propósito das empresas é muito importante. Isso vai trazer segurança e atitudes condizentes com a estratégia da organização. Atualmente se fala em algumas competências imprescindíveis para os líderes, tá? Entre elas, empatia, flexibilidade porque ele é um agente de mudança e de inovação constante, tá? Adaptabilidade, inspiração, confiança, autonomia, o líder humano, aquele que não é o herói, não tem líder herói, tá? Então, estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco, e o líder precisa ter muita sensibilidade e perceber que cada pessoa está vivenciando essa tempestade de forma diferente. As pessoas estão aflitas, alguns podem ter condições de saúde que aumentam o risco de infecção, outros podem estar ansiosos para voltar, mas não tem com quem deixar o filho, outros podem estar enfrentando um luto. Empatia é a primeira coisa que se espera de um líder. Tá? O líder tem papel fundamental na promoção da segurança psicológica das equipes. Mesmo sendo um momento difícil e complexo para todos, pode ser um momento de bastante aprendizagem. Se falava em liderança humana, agora mais do que nunca, a liderança precisa ser empática e inspiradora. Os líderes estão diante de vários desafios, eles precisam mobilizar as pessoas a fazer entregas num trabalho que muda diariamente, em objetivos que mudam a cada semana. E o grande segredo para engajar a equipe, gente, é estar próximo, mesmo longe, mesmo online. As pessoas precisam saber que tem alguém para conversar, que alguém vai ouvir. Mesmo online, a gente pode cultivar relações significativas através de alinhamentos, de uma boa comunicação, de transparência. Os líderes precisam aprender a trabalhar com autonomia. Os liderados podem e devem e vão tomar decisões, e essa jornada vai passar inevitavelmente pelo erro, e não é o erro negligente, é o erro honesto, que é fruto de fazer o que tinha, a vontade era de fazer o melhor. Então, a tolerância ao erro precisa ser desenvolvida também. Os erros vão acontecer, o momento novo é instável. Mais do que nunca, os líderes precisam ser agentes de mudança e inovação, buscando equilíbrio entre razão e emoção, porque agora está todo mundo com as emoções à flor da pele, tá? É importante que a empresa reflita sobre como está o investimento no desenvolvimento desses líderes, tá? É um momento de muita mudança, muita incerteza. É importante que o líder se coloque numa posição humana, somos humanos, vulneráveis, erramos, e esse entendimento gera uma proximidade maior do líder com as demais pessoas da sua equipe. A comunicação clara tem que estar presente sempre, principalmente nesse momento. Então, acho que assim, algumas características resumidamente importantes nesse momento e tendências dos próximos tempos que vem pela frente. Isso aí, Karine, nós recebemos 2 perguntas e eu acho que são perguntas bem importantes, que podemos aí gastar 5 minutinhos para responder, tá? A primeira pergunta, então, é como será nos próximos meses em relação a contratações, sejam elas estagiários ou CLT, né? Ele é um estudante, então está tendo um pouquinho de dificuldade nesse momento e gostaria de uma visão aí tua referente a esse processo nos próximos meses.
eu, no lugar dele, ficaria atento às empresas que continuam contratando, né? Tem muita gente contratando ainda. Por exemplo, mercados, farmácias, esse pessoal não parou, né? Quais são as empresas que não fecharam, que não tiveram um impacto tão significativo, que estão se reestruturando, né? Então, eu acho que é por aí, mas é um momento ainda muito incerto também, né, Tamires, como a gente conversou. As empresas estão ainda receosas de fazer algumas contratações em número maior, então, eu acho que é um momento realmente, assim, que para quem está procurando emprego, desafiador também, mas eu acho que tem que ficar atento ao movimento daquelas empresas, olhar para onde o mercado continuou ativo, né? Aonde o fluxo de clientes não parou, aonde os impactos financeiros aí da Covid não foram tão sentidos. Eu acho que, não sei se respondi. E temos também, então, uma outra, quais as dicas você traz aos empresários para o estímulo de atitudes inovadoras em suas equipes? Eu acho que os empresários têm que começar a ter atitudes inovadoras para que os seus funcionários também tenham. Então, o líder, a equipe é reflexo do líder, né? Então, uma mudança de cultura começa lá em cima, começa com o dono, com o presidente, com o maior gestor. O meu funcionário precisa ver o comportamento de inovação em mim, né, que sou o dono da empresa, e ele passa a replicar esse tipo de comportamento. Além disso, a gente trabalha na consultoria com ferramentas, com estratégias que buscam desenvolver a cultura, proporcionar uma mudança de cultura cautelosamente, né, de acordo com a realidade da empresa, sem atropelar o ritmo da empresa, o que a empresa é hoje. Mas, poxa, o empresário, eu quero fazer uma mudança de cultura, eu preciso de ajuda, eu preciso pensar estratégias. Isso é possível, né? Isso é possível. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, a atitude do dono, a atitude do chefe, do presidente, do diretor, vai impactar o comportamento dos funcionários. Se ele tiver uma atitude, um comportamento inovador e principalmente de tolerância ao erro, né? Isso vai influenciar os funcionários. Teríamos assunto aí para ficar mais 2, 3 horas, né, Karine? Com certeza. Nossa, assim, ó, peço desculpa, assim, falar tudo tão rápido, tudo tão corrido, que gostaria de compartilhar tanta coisa com vocês. Daria para fazer mais uns 10 eventos como esse, Tamires, para eu me redimir aí com o pessoal, porque realmente é um desafio muito grande, é pouco tempo para falar de coisas tão importantes como a gestão, como a área de gestão de pessoas. Com certeza, mas gostaria de te agradecer mais uma vez, Karine, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, de passar todo esse conteúdo que com certeza foi muito válido, né, para que a gente tivesse aí um caminho a seguir. Tá? Então, muito obrigada por você ter participado conosco, né, e também nos colocamos à disposição aí para o que você precisar. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Eu só lembrei de mais uma coisa, fiquem atentos à saúde mental dos funcionários, isso é algo que eu gostaria de abordar também, acabou não dando tempo. A gente vai vivenciar aí a maior crise de saúde mental de todos os tempos. Existem formas da gestão de pessoas auxiliar e trabalhar e olhar para isso, auxiliar nesse momento. E uma reflexão final seria: não estamos sozinhos nessa jornada, nessa tempestade, tá? Existem vários profissionais passando pelas dificuldades e dúvidas que vocês também estão passando. Por que não compartilhar? Por que não trocar, né? O próprio CDL pode ser um agente incentivador desses encontros, dessas trocas. É o momento da gente trocar e se apoiar. Por enquanto, há muitas dúvidas, poucas certezas,
Mas uma coisa é certa, gente, nós precisamos nos reinventar. Muito obrigado pelo convite, Tamires, muito obrigado, CDL. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho com vocês. Vocês podem me procurar, eu fico à disposição para auxiliar, para tirar dúvidas, para sugerir alguma coisa, enfim. Vocês me procuram nas redes, Karine Hackenhar, ali, não tem muitas, né? É só eu. A Tamires tem os meus contatos e a gente pode conversar, vamos nos relacionar, estamos aqui para nos ajudar nesse momento. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Com certeza, muito obrigada, Karine. E eu gostaria também de agradecer, então, a todos que estiveram conosco nessa noite, me colocar à disposição para o que for necessário, para o que for preciso, tanto a CDL Emprego e Estágios, como todos os outros setores da CDL também, né? Contem conosco e uma boa noite a todos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.